Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa referente a meu haplogrupo paterno, ou seja, meu Y-DNA. O estudo da genética vem avançando cada vez mais, e um dos primeiros elementos a ser estudado pela genealogia genética referente à tentativa de buscar a origem dos ancestrais foi exatamente pelos haplogrupos, tanto o haplogrupo paterno quanto o haplogrupo materno, que é o DNA mitocondrial. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o Y-DNA, que nós homens recebemos de nosso pai, e nosso pai recebeu do nosso avô paterno, e assim por diante em centenas de milhares de anos. Eu já falei sobre haplogrupo paterno aqui, sobre os principais haplogrupos, mas hoje eu estarei falando focado no meu estudo, na minha análise sobre a minha linhagem patrilinear. Eu descobri quais seriam os meus haplogrupos a partir do momento que eu fiz o meu primeiro teste de ancestralidade pelo DNA, quando saiu ali meu haplogrupo, tanto paterno quanto materno. Com relação ao haplogrupo paterno, que eu vou tratar aqui neste vídeo, o primeiro resultado com relação ao meu haplogrupo paterno, descrito após o teste de ancestralidade no Genera, foi de que o meu Y-DNA, ou seja, o meu haplogrupo paterno, é o R. Ao receber esse resultado, então busquei conhecer maiores detalhes sobre esse haplogrupo e como ele se desdobra na sua história genética. Então eu resolvi fazer testes iniciais e análises iniciais em sites como o Cladfinder, e com a previsão do Cladfinder eu busquei o maior número de informações relacionadas à clade, a qual foi prevista para mim dentro deste site, para que eu pudesse tentar entender e desenvolver então uma linha de estudos que me levasse para a origem ancestral do meu haplogrupo paterno, e agora sim, focado na clade que ele identificou como provável clade para o meu haplogrupo. Nesta imagem vocês podem observar a linha que eu estabeleci a partir do resultado da previsão do Cladfinder, que depois foi se confirmar no teste de ancestralidade que eu realizei na FTDNA, relacionado ao Y-DNA, onde os marcadores apontam para o mesmo resultado do Cladfinder. Então, o resultado está correto. Meu haplogrupo paterno é o R, e minha clade dentro deste haplogrupo é a Z2103. O Z2103 é tido como principal descendente da cultura Yaminaya, que eu fiz um vídeo aqui no meu canal. Tem seu desdobramento no Oriente Médio, norte do Oriente Médio em especial, Anatólia, Balcãs, Cáucaso. Também adentrando ao sul da Itália, principalmente na Calábria, tem uma presença considerável. Logo pelo resultado apontado, o meu Y-DNA é R1b, porém não é R1b da Europa Ocidental, mas sim R1b oriental da Ásia Ocidental, ou seja, da região do Oriente Médio, Cáucaso, Anatólia, e sim com presença nos Balcãs e no sul da Itália. Esse desdobramento do R1b se deu pela sua origem na cultura Yaminaya na Era do Bronze, ou melhor, na Idade do Bronze. Importante destacar que antes de ser chamado Z2103, ou seja, antes da descoberta do SNP Z2103, a minha clade era classificada como HT35, ou modal armênio, pela sua grande concentração desta clade na região da Armênia. O que se sabe sobre essa minha clade é que ela teve
uma grande expansão durante a Idade do Bronze, conforme citarei agora. O tempo de Z2103 para o ancestral mais recente é estimado em 3.400 anos antes de Cristo. Foi encontrado em esqueletos primitivos nos montes Urais, na Rússia Central, até a Hungria, na Europa Central. As descobertas atuais do DNA antigo do Z2103 incluem Samara Oblast, na Rússia, relacionado à cultura Yamnia, aproximadamente 3.100 anos, Kirovohrad, na Ucrânia, aproximadamente 2.750 anos, também associado à cultura Yamnaya. A cultura Vocedol, na Croácia, 2.700 anos. E também na Hungria, 2.300 anos, associado à cultura Yamnaya. Na obra de Jan Mankel, O Povoamento da Europa, dos primeiros aventureiros aos vikings, cita sobre a frequência do antecessor do Z2103, que é o RL23, e suas mutações a partir da Armênia, no Irã e na região do Balcãs. Mutação esta que é o Z2103, pois está presente no Cáucaso, onde está a Armênia, Oriente Médio e Balcãs. Então, a partir dessas leituras, dessas análises, eu descobri que a minha linhagem paterna, então o meu fundador de linhagem patrilinear, vem dessa região onde Z2103 teve o seu início, entre Oriente Médio, Cáucaso e Balcãs. Após o início dos meus estudos relacionados então à minha clade e sabendo a origem fundadora desta clade, eu busquei então identificar qual a área específica mais provável para o meu fundador e qual a sua origem mais recente. E quando eu falo de recente, é desde centenas de milhares de anos até o mais próximo que possa chegar. Por isso, lancei mão tanto de teste de Y-DNA realizado pela FTDNA, quanto também outras leituras a partir dos resultados que eu recebi do meu teste de ancestralidade Y-DNA. Com relação à distribuição da minha clade paterna na atualidade, a sua alta frequência varia entre 20% a 30% entre armênios, 23% na Calábria, região do sul da Itália, 7,6% na região da Sicília, 13% na Grécia, 10% na Romênia e cerca de 10% na Turquia, Irã, Cáucaso, Iraque, Síria, Albânia e populações judaicas. Com relação a esta minha clade em população judaica, existe o projeto DNA R1B judeu da FTDNA, o projeto R1B Cohen também da FTDNA e o JewishDNA.net, que destaca a presença das mutações dessa minha clade dentro da população judaica, estimada também em períodos e grupos judaicos. Destacadamente, tendo presença encontrada desta minha clade, principalmente em homens judeus Ashkenazi, mas também Sefardi e Mizrahi, ou seja, nas três populações dos principais três grupos judaicos conhecidos, conforme cita o projeto DNA judeu. Então, a partir dos resultados das leituras, das pesquisas que realizei e do teste de ancestralidade do Y-DNA que também realizei, foquei meus estudos a tentar identificar a origem étnica do fundador do ramo desta minha clade, tendo em vista que eu agora já tenho os resultados, já tenho os meus marcadores, já sei qual a minha clade, a minha subclade terminal. Então, desde o mais recente até o mais distante, e desta forma, eu, com os marcadores, busquei identificar qual a origem de qual fundador dos efeitos fundadores que o Z2103 teve, seria o meu haplogrupo paterno. Conforme citei no início do vídeo,
Antes da descoberta do SNP Z2103, esta clade era denominada HT35 ou modal armeno, estando dividido em 14 haplótipos. E esses haplótipos, eles determinam, ou pelo menos dão aproximação a regiões específicas dentro das áreas da abrangência desta clade e das suas subclades. Qual foi o trabalho realizado? O que eu fiz então? Tentar identificar em qual dos 14 haplótipos se aproximava mais os meus marcadores, pois os haplótipos são agrupamentos de marcadores e que dão origem, ou pelo menos que indicam, regiões específicas dentro das áreas da abrangência e dos povos que pertencem àquela clade e às suas subclades. Dos 14 haplótipos distribuídos para esta clade, eu fiquei dentro do 3 e do 5 por aproximação, sendo o haplótipo 3, eu tive dos 9 marcadores deste haplótipo 6 positivos, ou seja, 6 iguais a este, e do haplótipo 5, eu tive dos 7 marcadores, eu tive 6 marcadores iguais. Então, o haplótipo 5 ficou muito mais próximo à minha concentração de marcadores positivos. Para o segundo marcador, o haplótipo 3, onde tive 6 de 9 marcadores positivos, a seguinte situação, a seguinte descrição se dá da sua presença em populações e áreas específicas. Este haplótipo tem uma forte presença em Portugal e na Holanda. Isso pode refletir a migração de judeus sefarditas para áreas flamengas. Os hits adicionais na Renânia e na Europa Oriental também caem em áreas de assentamentos judaicos conhecidos. Partidas na Polônia e na Rússia e entre curdos indo-iranianos também são consistentes em HT35. Este haplótipo pode ter origem alternativa entre os imigrantes da Ásia Ocidental, como os alanos, que se estabeleceram na Renânia e Flandres, no final do Império Romano, e em Espanha e Portugal um pouco mais tarde. Além disso, armenos residiram em Holanda no século XI, e pode ser fornecida a fonte de alguns dos haplótipos conhecidos nessa área, e pode ter sido a origem de alguns desses haplótipos conhecidos nesta área. Agora para o haplótipo 5, que foi o que eu tive maior similaridade, pois de 7 marcadores, 6 dos meus são positivos para este haplótipo. Vou ler a descrição. Este é o haplótipo modal para R1b HT35 e é amplamente difundido. Das 20 frequências mais altas, 6 aparecem na Ásia Ocidental e 4 aparecem em populações ibéricas. 2 de cada 1 aparecem entre populações com origens no noroeste da França e no oeste da Holanda, perto de áreas flamengas, e na Alemanha. As 4 frequências mais altas estão na Turquia, Macedônia, Armênia e Paquistão. Estudos confirmam que este haplótipo é o haplótipo R1b mais comum entre grupos curdos, armenos e anatólios, com 13% em armenos nas amostras e, de fato, exibe uma variação alta do haplótipo HT35 com esta mutação. Se esse haplótipo veio do Oriente, então como chegou à Grã-Bretanha? Aqui estão algumas possibilidades. Espalhou-se para o oeste do Mediterrâneo, da Turquia e Grécia, a Itália e a Ibéria, e foi para a Inglaterra, melhor dizendo, através de assentamentos romanos. Essa é a primeira possibilidade.
Segunda possibilidade, espalhou-se para o oeste da Europa através de Macedônia, Dácia, da Romênia, Panânia na Grécia e a Germânia, com nômades indo-iranianos, os alanos e os sármatas. Quando Roma subjugou essas áreas, levantou recrutas e os enviou para a Grã-Bretanha? Possivelmente seja isso. Terceira possibilidade, chegou ao oeste da França com alanos e visigodos e finalmente chegou à Inglaterra com os normandos. Quarta possibilidade, espalhou-se com os judeus sefarditas de ascendência mista mediterrâneo e da Ásia Ocidental, quando migraram para a França, chegando mais tarde à Inglaterra e a áreas de invasão normanda. E uma última possibilidade é difundiu-se entre os povos germanos por meio de miscigenação com os alanos e os sármatas entre a Inglaterra, entrando na Inglaterra com os anglo-saxões ou com os vikings. Ao final de todas essas análises, do estudo do YDNA, da leitura dos artigos, das pesquisas relacionadas ao haplogrupo paterno e a minha clade e subclade, e somando isto ao meu conhecimento sobre a história do meu falecido avô paterno, os estudos confirmam a origem patrilinear de meu avô, que tem como berço o Oriente Médio, um ancestral judeu e uma ancestralidade que se desenvolveu na Itália antes da chegada ao Brasil. Importante salientar que esta conclusão não está embasada apenas em inferência de artigos científicos, mas também em resultado de YDNA, fundadores do mesmo grupo e também com a história, é claro, com o conhecimento da origem de minha linhagem patrilinear. Fiz esse vídeo em memória de meu falecido avô paterno. A sua orientação no último dia de sua vida foi que eu estudasse sempre, o máximo que eu pudesse, que eu sempre me aprofundasse nos estudos. E como parte disso, faço esse vídeo em sua memória. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção e até a próxima.